Aimee vai ao reality show de música gospel, canta uma música que é uma exortação, que é um aviso, que é um alerta, um puxão de orelha para alguns pastores, algumas igrejas, né? Um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Tem gente que diz, não há outro evangelho. Existe sim. Não existe o evangelho segundo Allan Kardec? Então existe outro evangelho. Na Bíblia mesmo fala que se existe alguém pregando outro evangelho, que seja anátema. Eu não me lembro se é Gálatas ou Efésios, mas está em um desses dois livros. O que é anátema? Seja maldito, amaldiçoado. Não deveria existir outro evangelho, mas existe. Existem vários evangelhos. E aí, tem essa repercussão toda, e eu vendo crente colocar a música nas redes, gente não crente colocar a música nas redes, gente desigrejada principalmente colocando a música nas redes, gente de esquerda botando a música nas redes, gente de direita, todo mundo colocando, um monte de gente me mandou, acredito que querendo saber da minha reação, inclusive esse vídeo eu vou mandar também para essas pessoas, né? E eu fui atrás de conhecer a história da menina, de saber um pouco, né? Porque, enfim, não é só chegar ali, cantar e pronto, né? Você tem que saber de onde surgiu, como surgiu, quem é, se vive o que está cantando ou não. Eu descubro que a menina... Primeira coisa que eu descubro é que tinha gente criticando ela, falando que ela era uma desigrejada. Opa! Me acendeu o sinal de alerta, porque se havia alguma ideologia, poderia ser também de um desigrejado. Então eu fui atrás. Ela é uma desigrejada? Não. Ela congrega numa igreja que, segundo o pastor Anderson Silva, tem 15 membros lá em Belém do Pará, que é a terra dela. E segundo o pastor Anderson também, ela, além de ser a levita, a única levita da igreja, porque tem 15 membros, a ministra de louvor é levita da igreja, ela também é aquela jovem ativa que não só canta na igreja, mas que também pega na vassoura. Olha aí, ó. Ela varre a igreja, ela lava o banheiro, ela faz aquilo que toda pessoa que é crente e está a serviço da obra de Deus deveria ou deve fazer. Porque nós pregamos, mas também temos que cuidar do banheiro. Nós pregamos, nós cantamos, perdão. Nós também temos que cuidar das crianças, porque algumas posições naquilo que se faz na igreja são de destaques. Outras não. Como, por exemplo, o ministério de oração. O ministério de oração não aparece. São pessoas orando, intercedendo. É um ministério que muita gente não quer, porque ele não aparece. O ministério da limpeza, porque limpeza da igreja é um ministério. Muita gente não gosta. O ministério da cozinha. Eu vou falar ministério, você vai entender. Você que é ativo na igreja, você vai entender. É uma das coisas que o pessoal não gosta muito. Por quê? Porque depois tem que lavar a louça, né? E essa é a Aimee nesse sentido. Eu comecei a fazer essa investigação dessa maneira. A primeira coisa que eu fui fazer foi isso. O primeiro indício contra que eu vi foi esse. E eu constatei que nada consta em relação a isso. Musicalmente falando, eu sou músico, sou tecladista, vocês sabem disso.
Não me considero cantor, mas canto. A voz da menina é excelente. A letra da música é uma poesia. A harmonia, a melodia encaixa perfeitamente com o que ela está querendo dizer, como está querendo dizer sobre uma realidade. Então, parabéns, tá? É uma música que de vez em quando eu, como pastor, e qualquer um como igreja, tem que ouvir para se perguntar: será que eu não estou fazendo isso? Será que eu não estou fazendo campanha para mim mesmo? Será que eu não estou buscando só por mim mesmo? Será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou sendo um pastor que apacenta a mim mesmo, como diz Jeremias? Né? Será que eu não estou sendo um pastor que está se auto-apacentando? Ou aproveitando-se das ovelhas para se apacentar? Será que eu não estou explorando a fé das pessoas? Será que eu não estou, em nome de Deus, manipulando pessoas? Aproveitando-me do poder que me é dado como autoridade espiritual? Será que eu não estou fazendo isso? Então, é uma música que de vez em quando a gente tem que pôr para poder refletir. Eu também vi. O vídeo vai ser um pouco longo, mas eu vou responder. Eu também vi pastores, músicos, crentes dizendo: ela não deveria expor a igreja desse jeito. Ela não deveria falar dos podres da igreja. Não deveria mostrar as fragilidades da igreja. Não deveria expor a nudez da igreja. Só que, gente, eu prefiro alguém expondo a nudez da igreja, mas no sentido de fazer uma reflexão, de conscientizar as pessoas, do que pegar um mau testemunho de um pastor que fica assediando os fiéis, que fica usando o dinheiro dos fiéis para poder viver bem. Eu prefiro que seja uma canção do que seja um vídeo ou uma notícia viral num portal de notícia de fofoca gospel, ou no YouTube da vida, mostrando assim: fulano fez isso, fulano adulterou, fulano desviou tantos milhões, fulano foi pego tendo um caso com ciclano. Você tá me entendendo? Eu prefiro uma canção que me faça refletir, que me faça às vezes voltar e me deixe constrangido, de me perguntar: Jesus, será que eu não estou fazendo isso? Deus, se eu tiver, por favor, me conserta, me ajuda, me tira desse caminho, não me deixa cair em tentação, entende? Eu prefiro que seja dessa forma do que seja um escândalo, né? Que seja algo que vá de fato manchar, machucar, denegrir a igreja, né? Que vai levar mau testemunho. E eu quero dar um recado aqui também pro desigrejado, tá? Você que é desigrejado e põe essa música e fala assim: e vi só verdades. Quantas verdades numa canção só? Toma vergonha na sua cara, volta pra igreja e vem fazer a diferença, vem fazer algo diferente. Se arrependa do que te tirou da igreja. Não pega a tua raiva, a tua indignação com a igreja A, B ou C, com o pastor, com o mau testemunho, com aquilo que fizeram de errado com você, e joga na igreja, porque eu quero te lembrar que a igreja é a noiva. É a noiva que se encontrará com Cristo. O objetivo de ser a igreja, ou de estar na igreja, porque é ser e estar, não é só ser, tá? Não é só ser. Desigrejado não é igreja. O nome já diz, desigrejado. Você não tem moral. Você não tem moral para poder botar essa música nas suas redes sociais, ou printar, ou jogar piada, ou falar alguma coisa. Não, você não tem, porque você não está nem na igreja. Você tá falando de uma coisa que você está fora. Você está falando de uma coisa que você se desligou. Você
está falando de uma coisa que você saiu. Aí você vai dizer, eu saí por causa disso, eu saí por causa daquilo, eu saí por aquilo outro. Então por que você não fez ou não se juntou a uma igreja que está fora desse tipo de sistema? Já que você encontrou erro nesse sistema, por que você não foi para uma igreja que estava fora desse sistema? Mas é muito mais fácil ser independente. Num reino onde só existem pessoas que são totalmente dependentes de Deus. Então está tudo errado. Você quer ser independente, e geralmente quando a pessoa é independente espiritualmente falando, 99% é rebelde, 99% é rebelde, tá? Então você não tem moral nenhuma para falar. Se eu for falar aqui de argumentos, eu vou até amanhã em relação a isso, mas eu tenho isso para falar para o desigrejado, para você que não está em igreja nenhuma, não está congregando, não está sendo igreja, tá? E aí eu vou concluir o vídeo agora com o principal argumento, porque a palavra igreja vem do termo grego eclésia, que significa o que vem para fora ou o que vai para fora. E aí a letra da canção, ela simplesmente pega e fala sobre o que está acontecendo na ilha de Marajó. Eu fui pastor no Amazonas. Eu lidei com o trabalho de jovens lá, com a igreja no geral, mas principalmente com o trabalho de jovens. Isso no ano de 2000. E, gente, quando você ia conversar com o pessoal, era normal, entre aspas, normal, tá? Relatos de abuso sexual dentro da própria família. Dentro da família. Tio, irmão, pai, padrasto. Era normal. No Amazonas, em Manaus. Sabendo dessa situação, quando a ministra Damares, na época a ministra, ministrou num culto falando o que acontece na Ilha do Marajó, eu não me espantei porque próximo, né, relativamente próximo, Manaus, a gente ouvia casos assim, né? Então, a Aimee, com a sua canção, ela faz o movimento do termo igreja, do termo grego eclésia. Ela vai para fora e denuncia como a ministra denunciou. E cadê a Xuxa, né? Para poder falar como rainha dos baixinhos, para poder pedir desculpas. Porque na época que a ministra denunciou, ela simplesmente foi lá e desmentiu. Como agora, eu fiquei sabendo que o Ministério Público está querendo desmentir a fake news da Ilha de Marajó. Que de fake news não tem nada. Não tem nada. Eu nunca fui lá. Eu não conheço a Ilha do Marajó. Sei que fica no Pará. Mas a verdade é uma só, meu irmão. Onde a fumaça, há fogo. E aquela região realmente sofre muito com isso. Região norte do Brasil. Então, a Aimee, com a sua canção, ela desperta o movimento. Quero também dar parabéns para o pastor Theo Hayashi, que é um mestre em liderança cristã, que botou o testemunho de uma menina chamada Ramona, meu Deus, comprovando que na Ilha de Marajó existe o que foi cantado, o que foi falado pela ministra e o que foi relatado na letra dessa música. Então, a Aimee, ela vai para fora através da música, através do seu posicionamento, da sua composição, perdão, e ela desperta um mover que vai desmascarando coisas no sistema religioso, no sistema político, que vai trazendo podridões do nosso país, no geral.
Então, essa é a minha posição, tá? Agora, deixa eu falar uma última coisa também. Essa música, ela viralizou, mas não é um tipo de música que o mercado, o sistema gospel gosta. Não vende, porque é música que fala a verdade. É música que mostra coisas que acontecem dentro do sistema. Então, em nome de Jesus, tá? Eu digo pra você que Aimee foi um instrumento de Deus. Deus abençoe. Vou postar esse vídeo nas redes sociais. Acabou ficando um vídeo legal. Se puder curtir, se puder compartilhar, está aí.